Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudo aqui da Sociedade Espírita Kardec, Amor e Caridade, da cidade de Rio Pomba. Então, vamos começar essa nossa noite pedindo a Jesus que nos ilumine as mentes, que acalme nossos corações, para que seus ensinos possam penetrar em nossos espíritos com a leveza, com a doçura e trazendo a esperança que nos conduz, a esperança que precisamos ter em todos os nossos atos, em todos os nossos momentos. Espero que estejam todos me escutando bem. Fiquem à vontade para interações. É sempre muito bom quando a gente é convidado a fazer um estudo, a trazer uns momentos de reflexão, porque, primeiramente, esses momentos são para nós mesmos. Rever conceitos, reaprendê-los, aprofundar, relembrar. É sempre muito importante para o estudante do Espiritismo ter em suas mãos a codificação, ter em suas mãos esses livros que clareiam as nossas mentes para que não fiquemos apenas com aquilo que ouvimos dizer, com aquilo que nos trazem, mas que debrucemos sobre essas obras para que juntos possamos construir o conhecimento espírita. A doutrina está à nossa disposição e é perfeita, mas o conhecimento somos nós que construímos. Então, meu convite essa noite é para que juntos façamos esse estudo. Por isso, trouxe um tema que está em toda a codificação. Um tema que, na verdade, além da mediunidade, é o móvel da codificação, a reencarnação. Por que podemos dizer isso? Porque se pegarmos todas as obras da codificação e obras subsidiárias, esse assunto sempre está presente de alguma forma em praticamente todos os textos. Isso porque a reencarnação, além de ser algo que precisamos compreender para aceitá-la e fazer dela um móvel do nosso crescimento, a reencarnação também é algo que sempre esteve junto à nossa história espiritual. Não podemos admitir que estamos hoje aqui numa primeira encarnação, que estamos hoje aqui, que fomos criados há 30, 40 anos atrás, 60, 100 anos. Pensar que nossa bagagem se reflete apenas nesses anos. Por isso, a reencarnação sempre fez parte da busca humana, sempre fez parte da necessidade de entendimento humano. Por isso, meus amigos, hoje trazemos esse ensino, essa questão. E aí, quando falamos em reencarnação, automaticamente somos remetidos a uma passagem que está no Evangelho, uma passagem muito interessante, muito bonita e muito significativa para todos nós. Está no Evangelho de João, quando Jesus conversa com Nicodemos. Sempre que falamos de reencarnação, nos vem essa passagem. Mas será que nós conseguimos compreender profundamente esse diálogo de Jesus com Nicodemos? É interessante que Nicodemos vira para Jesus e diz assim: Senhor, ou Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se não for com ele ou em nome dele. Então, Nicodemos, que era um conhecedor da lei antiga, que era um conhecedor das questões da reencarnação, porque temos que lembrar que a reencarnação ou a ressurreição sempre esteve na história do povo judeu, sempre esteve narrada. Tanto é que Nicodemos
chega para Jesus com essa clareza e pergunta sobre a reencarnação, ou ressurreição, como eles utilizavam. E é interessante porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz, lá no capítulo 4, no item 4, ele nos traz essa questão, ressurreição ou reencarnação. E ele coloca para a gente que a reencarnação é encarnar ou voltar à vida em um outro corpo. E a ressurreição seria ressurgir no mesmo corpo. E aí pensemos bem, por que naquela época havia essa confusão? Porque nós sabemos que as doenças, como a catalepsia, existia e não tinham um recurso. Então, muitos viam pessoas que pareciam mortas voltar à vida ao mesmo corpo. Daí a noção da ressurreição. Sabemos que biologicamente isso não é possível acontecer, uma vez que os órgãos essenciais, como o cérebro, até mesmo o coração, cessam. E aí a gente também encontra como órgãos secundários os rins, né? Quando eles cessam de sua função, a morte se faz no corpo material. Mas, como naquela época não se tinha tantas informações, acreditavam-se que aqueles que tinham voltado a andar, a falar, a respirar, que estavam passando por esse processo cataléptico e eles tinham voltado do mundo dos mortos. Por isso eles diziam ressurreição, voltaram para o mesmo corpo. E aí pensemos, será que esta palavra cabe na doutrina espírita? Se por algum motivo ela coubesse, seria como uma forma de dizer que nascemos de novo para uma nova vida nessa mesma encarnação. Quando fazemos alguma transformação dos nossos ideais, das nossas vontades, do nosso crescimento, quando buscamos e nos tornamos novas pessoas numa mesma encarnação, só aí caberia a ressurreição. É sair da condição que você está hoje mesmo nessa encarnação e se tornar uma nova pessoa. Só nesse momento. Mas, para a doutrina espírita, como nos diz Kardec, nos ensina Kardec, temos a reencarnação. Tornar a vida sim, mas em um novo corpo. Então, Nicodemos procura Jesus, porque essa indagação já existia na cabeça deles. Essa necessidade de conhecer melhor o processo reencarnatório existia na cabeça deles. Eles tinham já a ideia, mas era uma vaga ideia, como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E Nicodemos, então, pergunta a Jesus: como posso nascer de novo? Como posso voltar à vida? E Jesus diz a Nicodemos assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos chega e diz a Jesus: eu sei que tu és o Filho de Deus, porque só pode fazer o que fazes quem é um filho de Deus. Ou seja, Nicodemos ali estava dizendo que Jesus já tinha alcançado uma condição muito melhor. Jesus já estava a ponto de ser reconhecidamente filho de Deus. E aí a gente pode pensar, mas todos nós não somos filhos de Deus? Sim, só que aquele que se eleva, aquele que se transforma, aquele que se purifica mais intensamente, estará mais próximo a Deus. Estará mais próximo a Deus em questão evolutiva. Porque podemos estar muito próximo a Deus, mas não fazermos como Ele nos ensina, como Ele nos pede. Então, essa resposta de Jesus, que parece solta, porque Nicodemos ainda não tinha perguntado nada, mas Jesus, já sabendo da sua questão,
E já sabendo que quando ele diz, tu és o Filho de Deus, ele está se reportando à questão evolutiva. Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questiona novamente o Cristo. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, torna a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Como se dá o processo reencarnatório? Como isso acontece? Eu sei e acredito que ele existe, porque só ele me explica as diferenças que encontramos em todos nós. Diferenças físicas, diferenças intelectuais, diferenças sociais, diferenças de responsabilidades, de posicionamentos, de forma de agir. Só a reencarnação e seu processo evolutivo me dá essa certeza. Mas como ela acontece, nessa época eles ainda não sabiam. E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Aquele que não tomar novos corpos, para que seu espírito continue evoluindo frente às necessidades materiais, frente às necessidades do seu corpo material, você busca crescer em experiências, crescer em vivências, crescer em espírito automaticamente. É perante as necessidades que nós nos colocamos em crescimento. Então ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E muitas pessoas acreditavam que nascer da água, Jesus estava falando do batismo. Só que quando voltamos à cultura judaica e percebemos o que quer dizer água para eles, todas as vezes que eles falavam em água, ou era algo fluídico, ou era algo muito materializado. Então, o fluido da água, que também sabemos que é matéria, ele compõe o corpo físico. Sabemos que o nosso corpo, em sua grande parte, é água. Então, nós temos aí o ensino do Cristo, que temos que nascer em novos corpos e que temos que renovar os nossos espíritos, porque também não adianta nascermos várias vezes e não nos transformarmos. E Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus aí dá um outro ensinamento. Não importa o corpo físico que você tiver, o seu espírito continua o mesmo. Quando ele diz há muitas moradas na casa do Pai, não se refere somente aos mundos habitados. Ele também diz dos corpos habitados. O espírito habita um corpo que habita o mundo. Então, quando ele diz o que é nascido da carne é carne, o que é do espírito é espírito, ele diz que vamos tomar vários corpos físicos para fazer a evolução de um espírito que somos nós. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. Então ele diz, isso não é maravilhoso, isso não é sobrenatural, isso é da lei, isso é natural, isso é bom, isso assim acontece. É necessário que façamos essa viagem em existências. E ele ainda completa, o vento sopra de onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito, Jesus nos ensina, então, que não sabemos quem fomos em outra encarnação. E essa é a beleza do processo reencarnatório. Esquecemos do nosso passado. E por que isso é fundamental para nós? Pensemos nós encarnando numa família onde temos um reajuste muito grande.
sabendo exatamente quem são aquelas pessoas. Aqueles quem eu devo, eu me envergonharia e me esconderia de reajustar com ele, de estar frente a ele, desarmado, sem nenhum preconceito, aquele a quem eu tenho crédito, ou seja, ele me deve, eu me colocaria com imponência, eu me colocaria acima dele, eu me colocaria com superioridade, e assim não permitiria esse reajuste fraterno e desinteressado. Por isso esquecemos justamente para que nos coloquemos como zerados naquela relação. Estamos nos olhando hoje, mesmo sabendo que temos reajustes do passado. Mas eu não lembrando, eu não posso lhe cobrar, nem exigir, nem lhe impor qualquer condição para esse reajuste. Então é interessante quando Jesus fala, o Espírito sopra de onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Não sabemos quem seremos, a não ser também uma vaga ideia. Sabemos que teremos sim, lá na frente, os resultados do que fazemos hoje, mas não sabemos exatamente como será essa ação. Então Jesus continua a falar conosco, a falar com Nicodemos e automaticamente conosco também. Nicodemos pergunta: como pode isso? Olha como a dúvida assaltava esse espírito Nicodemos, sabendo que era uma realidade. Porque Nicodemos era um doutor da lei, teoricamente ele saberia de todas as coisas da terra e do reino dos céus. E ele pergunta: como pode isso? E Jesus lhe diz: tu que é mestre de Israel, não sabe isso? Se não sabe das coisas da terra, como saberá das coisas dos céus? Porque, teoricamente, eles estudavam todas as leis. Teoricamente, eles sabiam da reencarnação. Porém, lhe faltavam as chaves de entendimento que a doutrina espírita veio trazer através dos seus estudos conscientes. Faltava porque, naquele momento, apesar de saber das coisas dos céus, de estudar, de se dedicarem, eles ainda estavam muito voltados para o corpo físico. Tanto é que tinham rituais e mais rituais de limpeza do próprio corpo. As maneiras que tinham que se portar antes da alimentação. A preocupação se o animal ou o vegetal eram produzidos para alimentação de judeus. Então a gente sabe que para eles o corpo era muito importante. Isso porque adivinha da ideia da ressurreição. Se vou ressurgir nesse corpo, tenho que cuidar dele muito bem. E muitos deles, por pensarem assim, se descuidavam do lado espiritual. Então, a gente percebe que essa ideia da reencarnação está muito bem colocada nos evangelhos, inclusive no Antigo Testamento. A gente percebe que rei Herodes tinha receio de João Batista. É narrado também para nós assim. Ele tinha receio de João Batista porque ele acreditava que João Batista era Elias, que tinha revivido. Elias que tinha ressurgido dos mortos. Como ele poderia acreditar que João Batista era Elias ressurgido dos mortos, se ele sabia que aquele não era o corpo de Elias? É porque, então, percebemos aí que a palavra ressurreição para eles tinha também o sentido de estar num outro corpo. Então, para os judeus, nós tínhamos essas duas questões. E aí a gente pensa assim,
Reencarnar é voltar, é a volta da alma, a volta do espírito a uma vida corpórea. Então, reencarnar é isso, é voltar à vida no corpo, mas em outro corpo, especialmente formado para as necessidades que vamos viver naquela encarnação. Por exemplo, quando vamos reencarnar e fomos pessoas que erraram muito em certo ponto, às vezes estaremos na Terra, viríamos para a Terra com algumas questões físicas, para que essas questões físicas limitantes da minha ação como espírito pudessem me ensinar o quanto eu devo respeitar também o outro, o corpo do outro, a vida do outro. Pensemos também que essa limitação física nos faz ser humildes perante o auxílio do meu irmão. Então, quando reencarnamos, vamos ter conosco o corpo que necessitamos. E aí a gente percebe a justiça da encarnação. Porque é muito difícil olharmos para irmãos que dependem tanto de auxílio, que têm em seus corpos físicos chagas tão doloridas, que têm em seus corpos físicos limitações tão difíceis de serem sobrepassadas. É muito difícil olharmos e aceitarmos o Deus bom e justo. Mas quando entendemos a reencarnação, quando percebemos que aquela é uma oportunidade de reajuste perante as suas faltas, um reajuste amoroso que Deus nos permite, um reajuste junto àqueles que podem nos auxiliar. Aí começamos a entender, perceber, aceitar e agradecer os processos reencarnatórios. E agradecer as limitações que trazemos nos corpos. E agradecer por todos esses momentos. E aí é perguntado lá na questão 132 o objetivo da reencarnação. Porque agora, com a doutrina espírita, já temos mais argumentos e entendimento para conseguirmos amealhar esses ensinos, juntar esses ensinos e trazer o entendimento para todos nós. Qual o objetivo da encarnação? Deus lhe impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Quando lemos isso, alguns companheiros ainda falam, Deus impõe. Como assim Deus impõe se eu tenho livre-arbítrio, se Deus é bom e justo? Temos que pensar em duas situações. Uma situação é a palavra impõe, é como se fosse uma imposição, uma obrigação, e na verdade pode não ser isso. O impõe aí é como uma lei divina de reencarnar como uma possibilidade. Então, na verdade, esse impor aí é colocar. Agora, temos também o caso dos irmãos que precisam reencarnar, precisam se reajustar e não querem, e não vão, e ficam parados. Aí sim são as encarnações expiatórias, impositórias. E, neste momento, a gente tem um outro caso. São aqueles que são levados, como podemos fazer um paralelo, a uma medicação que não é muito agradável de se tomar, mas que é necessária. A um tratamento que pode ser até doloroso, mas é necessário para a cura. Então, nos diz a questão 132 que para alguns é uma expiação. Expiar os erros do passado. Para outros é uma missão. Aqueles entes queridos que estão encarnados necessitando de muitos outros para que eles consigam mesmo se refazer, consigam mesmo se transformar.
Eles precisam de um apoio, e aí não raro vir aquele ser amado, encarnar próximo a essa pessoa, para que a dê suporte, para que ela consiga caminhar. Temos nas nossas obras vários exemplos. Um exemplo é Alcione, que percebendo que Carlos precisava encarnar, ela vem no seu auxílio, encarna na mesma época, na tentativa de auxiliá-lo. Sabemos o quanto ela fez pela mãe, pelo pai, por Carlos, pelos amigos, pelo irmão. Sabemos o quanto ela se dedicou nessa encarnação ou nessa reencarnação missionária. E Deus nos coloca essa possibilidade para que atinjamos a perfeição. A perfeição só vai ser possível quando eu me colocar frente às dificuldades da vida. Porque podemos pensar assim, se temos a possibilidade, às vezes, de falhar na nossa reencarnação, se temos a possibilidade de estacionar na nossa encarnação, por que nos é imposta essa encarnação? Por que nos é colocada essa oportunidade de encarnar? Por que a gente não fica só como espírito? Já que somos espíritos, fiquemos só no mundo espiritual? Aí não teremos esses riscos, mas sabemos que precisamos das experiências corporais. Precisamos do mundo material para testar, para colocar os nossos ensinos à prova. Por isso estamos num mundo de provas e expiações. Ou nos reajustamos, ou provamos a nossa capacidade de nos mantermos firmes perante as dificuldades. E só no mundo corporal vamos ter experiências de mundo corporal. São experiências diferentes. O mundo espiritual nos oferece certas experiências e o mundo material outras tantas. No mundo material é que temos o esquecimento e o reajuste com aquele nosso irmão. No mundo espiritual, muitas vezes não temos o esquecimento. Claro que sabemos que no mundo espiritual só nos é revelado aquilo que for necessário para o nosso crescimento. Mas na Terra, frente ao esquecimento do passado e a dúvida do futuro, é que podemos nos centrar aqui no que viemos fazer, neste momento. Por isso, meus irmãos, é tão perigoso para nós ficarmos investigando a vida passada, ou ficarmos vivendo só o que colheremos no futuro, porque muitas vezes esquecemos de construir o nosso presente, que é o reajuste com o passado e que é o plantio do futuro. A encarnação ainda tem outro fim: fazer com que os espíritos encarnados participem da grande obra da criação. Participem desse momento sublime que é a interação com o mundo material de uma forma que possa utilizá-lo sem abuso, possa deixá-lo harmônico, possa auxiliar o outro. Muitas vezes nos encontramos aqui no mundo material com seres amados de tantas existências, não no mundo espiritual, porque pensemos no caso de Alcione, ela já estava num globo mais evoluído. Ela precisou vir para a Terra para se encontrar com Carlos. É aqui que vamos encontrar esses amados. É aqui também que vamos encontrar aqueles não tão amados assim, mas que nos farão evoluir. Então é aqui na Terra, ou em qualquer outro mundo material, que vamos nos adiantar, que vamos ter essa oportunidade. Então temos que agradecer todos os momentos a oportunidade da reencarnação. E aí a gente pensa assim, como se dá esse processo então? Já que era uma dúvida de tantas gerações, como se dá?
E aí a gente vai lá na obra de André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 13, que chama A Reencarnação, onde ele traz para a gente a questão de Segismundo. Sabemos que nessa obra, André Luiz conta de algumas questões que o corpo físico terá que passar, pelos débitos anteriores à escolha desse corpo físico. Ele fala de um homem que teria reajuste na tireoide, na paratireoide. Ele fala de um homem que teria um reajuste tendo um problema na perna. Ele fala de uma mulher que teria um outro tipo de reajuste. E ele nos conta de Segismundo, que numa encarnação anterior, em conflito com Adelino e Raquel, também nessa encarnação anterior, ele acaba assassinando Adelino. E nesse reajuste necessário, eles se encontram nesta vida agora, Adelino e Raquel casados, já com o filhinho João, mas pretendendo ter um outro filho, Segismundo vê a oportunidade de se reajustar com Adelino. E tudo é feito para que isso aconteça. Então André Luiz vai conhecer o processo reencarnatório. E ele percebe que existe uma programação do corpo. Porque essa programação vai me possibilitar ou não aquilo que devo passar. Então, sabendo que Segismundo tinha que se reajustar perante esse assassinato de Adelino, ele viria com um problema cardíaco. Então, André Luiz nos narra que ele vê alguns rolos, parecendo pergaminho, onde estão os mapas genealógicos, genéticos de Segismundo, ou seja, a construção do seu corpo físico. A partir desses mapas, a espiritualidade que acompanha esse processo reencarnatório faz a seleção do óvulo e do espermatozoide que vão compor esse corpo. Sabemos o quanto é importante esse momento. O quanto ele exige de nós uma preparação. Porque, assim como aquele que nos auxilia nesse preparo reencarnatório, nós, como espírito, também fazemos parte desta construção. A construção não é feita só por uma pessoa alheia a nós. Nós estamos ali ativos nessa construção, sabendo o que precisamos. E Segismundo também fez esse papel. Esteve junto ao seu protetor espiritual, a essa construção, à medida que ele pôde, para se reajustar. Então, a equipe espiritual leva ao lar e lá percebe que as coisas não estão muito bem. Então, intuem o pequeno Joãozinho a falar coisas de meninice, coisas de criança, para que os pais tirassem os pensamentos só dos problemas e voltassem os pensamentos para o lar, porque os nossos pensamentos podem influenciar muito nas questões do nosso lar, no nosso psiquismo, na influência da espiritualidade amiga nas nossas ações, nas intuições que nos mandam. Então, Adelino e Raquel voltam seus pensamentos para aquele momento no lar e, junto com o pequeno João, fazem a oração do Pai Nosso antes de dormir. E nesse momento a espiritualidade aproveita, quando eles adormecem, para fazer a retirada dos dois do corpo em desdobramento e se encontrarem com Segismundo. No primeiro momento, Adelino, como sabe, em espírito, sabendo do reajuste, se atemoriza, fica muito nervoso, fica com medo quando encontra Segismundo. Mas Alexandre, o instrutor de André Luiz naquele dia, diz que ele não quer mais o embate, ele quer o perdão e quer o acolhimento paternal de Adelino. A sua mãe Raquel, já mais consciente da necessidade desse reajuste, mais calma, se encontra com a avó. E Segismundo é entregue a ela
como filho. Sabemos que, assim como acontece no desencarne, no encarne, os laços vão se juntando ao corpo. Os laços fluídicos do perispírito vão se conectando àquele corpo de carne. E aí temos que lembrar que em nenhum momento, antes do nascimento, ou seja, no ventre da mãe, o espírito está dentro do corpo. O espírito fica ao redor e toma conta e intui a mãe, mas ele não está dentro do corpo ainda enquanto ele não tem o nascimento físico. E aí é perguntado a espiritualidade num certo momento, quando começa a reencarnação? E é respondido na concepção. E aí pensemos, quando começa a concepção? Será que é quando o espermatozoide se liga ao óvulo? Ou será que é quando existe essa reunião no mundo espiritual, onde os pais são convidados a receber essa nova missão? Será que é quando essa avó, por exemplo, de Segismundo, entrega esse bebê à mãe, mesmo antes de acontecer a gravidez física? Conceber é muito mais do que fazer um corpo de carne. Conceber é conceber a ideia, conceber a necessidade, conceber a importância de reencarnar. Então, quando começa a reencarnação? Na concepção de todo o processo, na concepção dos envolvidos, na concepção da necessidade. Muito antes da gravidez, muito antes do nascimento. É na concepção. Então, os laços vão se estreitando e esse espírito vai se vendo cada vez mais ligado a esse corpo. À medida que ele vai se ligando, ele vai perdendo um pouco a consciência, cada dia mais. E isso acontece por quê? O cérebro daquele novo corpinho que está desenvolvendo no ventre da mãe, ele ainda não se acha todo desenvolvido, ainda não faz todas as sinapses, ainda não tem toda a movimentação neural, ainda não tem toda a conexão elétron do cérebro. Então, o espírito não consegue colocar toda a sua vivacidade, toda a sua expressão, toda a sua capacidade de espírito. Desculpe. Então, o que acontece é que esse espírito, com toda a potencialidade, não consegue fazer com que esse corpo responda à altura. Como ele está adentrando a um cérebro que ainda não tem toda a capacidade desenvolvida, até mesmo dos pensamentos, ele vai perdendo a consciência daquele espírito livre. Ele vai se conectando cada vez mais a essa nova encarnação. Ele vai se conectando cada vez mais a esse novo corpo, que ainda é muito limitado perto de tudo que um espírito pode apresentar como capacidade, como potencialidade. Então, por isso que há aquele tormento na hora do nascimento, aquela nebulosa que eles dizem, é nos momentos onde os laços estão mais fortes, é nesse momento onde os laços estão mais unidos a esse corpo físico, ainda muito frágil, ainda muito debilitado perto a tudo que o espírito pode apresentar. E aí a gente começa a pensar, mas esse espírito tão grandioso tem mesmo que passar pela infância? Tem mesmo que estar com uma criança? Porque se ele já tem outras potencialidades, se ele já tem vivências, se ele já tem capacidade de se envolver muito mais, precisa mesmo voltar como criança? E muitos companheiros ainda dizem, vai esquecer tudo. É preciso passar pela infância, e a espiritualidade nos diz, em todos os mundos existe a infância. Em todos os mundos existe, só que
dependendo da evolução do mundo, esse tempo é reduzido. E aí a gente fica pensando, o que tem acontecido no nosso planeta? Tínhamos antes crianças que ficavam meses de olhos fechados, meses dormindo, se desenvolviam lentamente até chegar aos 7 anos, quando iam para a escola, com muita dificuldade ainda de escrever, alguns ainda de falar. Hoje vemos que a infância está se reduzindo em tempo. Hoje vemos que as crianças estão colocando-se cada vez mais cedo na sociedade. Hoje percebemos que as crianças de 2 anos, elas têm uma vida social, a parte motora, as ligações cerebrais muito mais desenvolvidas do que aquelas de alguns anos atrás. E aí voltemos à resposta da espiritualidade. Nos mundos mais desenvolvidos, a fase da infância é menor. Então, de alguma forma, mesmo que ainda não imensamente, a nossa Terra está se desenvolvendo. Então, quando vemos crianças aí mais desenvolvidas, temos que lembrar dessa questão. Nos mundos mais evoluídos, a infância menor. Porque, neste momento, o espírito vai conseguir, nos mundos evoluídos, tomar posse das suas capacidades com mais precocidade, bem antes do que fazíamos. Porque os nossos corpos vão estar mais preparados, o nosso desenvolvimento intelectual vai ser melhor, as nossas capacidades espirituais vão ser melhor, então poderemos tomar frente à nossa encarnação cada vez mais cedo. E aí pensemos também, mas e o esquecimento? O esquecimento é uma dádiva. Só que vamos relembrar com mais rapidez. E lembremos, com rapidez e eficiência. Vamos relembrar com mais rapidez e eficiência. E aí é perguntado, por que, se cada vez nascemos em uma família, será que isso não vai me atrapalhar? Porque assim eu não vou reconhecer a minha família, eu vou estar ali com muitas dúvidas, eu vou estar ali com muita dificuldade. Será mesmo que é importante, interessante nascer várias vezes e várias vezes nascer em uma família diferente? E aí pensemos qual a grande proposta do Cristo. A família universal. A família com todos nós. Uma família só. A reencarnação, ao contrário do que muitos diziam, não rompe os laços de família. Assim nos diz a espiritualidade, lá no 205. Não rompe os laços de família. Pelo contrário, expande. Imaginemos nós nascendo cada vez numa família e ali sendo amado, recebido, instruído tanto no espírito quanto na matéria. Imagina ali construindo laços, cada vez nascendo numa família e essa proposta se repetindo. Ao fim de cada encarnação, teremos feito muito mais afetos. Teremos nos reajustado com muito mais pessoas. Teremos sanado as nossas dívidas. Teremos sanado os nossos reajustes. Então, nascer em várias famílias, reencarnar em várias famílias, é a forma que Deus nos deu de criar essa grande família universal, onde um dia nós estando em família que estivermos, vamos nos preocupar com o outro na outra família, sabendo que ele também é da nossa. Não vamos mais nos conformar se a dor está na casa do vizinho. A casa do vizinho, de uma certa forma, também atingirá as minhas realidades, também atingirão as minhas realidades. A dor do vizinho também vai ser a minha. Assim como eu quero o meu bem,
eu quero o meu crescimento, eu quero a minha realização, a minha transformação. Eu também vou querer de todos aqueles que compuseram um dia, na minha existência, a minha família consanguínea. E aí nós pensemos, aquele espírito que estava ali como Segismundo, preparando para renascer, se em algum momento o medo o assaltar, se em algum momento ele tiver receio de tudo que possa passar, como será esse momento? E aí a espiritualidade vem nos dizer que o espírito pode recusar exatamente nesse momento, porque ela nos diz que os laços são tão fluidos, tão esparsos, tão difíceis de se completarem, por isso precisa de um tempo, a gravidez, para que isso se faça. Eles dizem que como esses laços são tão frágeis, eles podem se desfazer ou pela recusa da família, ou pela recusa do espírito. E aí a gente lembra da triste questão das famílias que não querem os seus fetos, que não querem aquelas crianças que estão sendo formadas. Por N motivos. Por N motivos elas se acham na qualidade daquele que escolhe quem nasce ou não. Por N motivos que não nos cabe julgar, elas em algum momento acham que não é necessária aquela vida. E aí partem para situações tão difíceis como o aborto. Alguns alegam a questão da doença do corpo físico. Tem um problema genético, não vai sobreviver. Tem um problema genético, não vai conseguir viver neste mundo tão cruel. Tem um problema de nascença, então não vale a pena. Pensemos, meus amigos, naqueles espíritos que aguardam um momento, a chance de estarem entre nós para conosco aprender a amar, para conosco aprender a superar as suas dificuldades perante o mundo, para conosco se reajustarem. E aí, como a divindade é precisa, é misericordiosa, vemos hoje doenças não detectáveis no feto e que depois aparecem nas famílias. Em algum momento da vida daquele espírito, ela vem à tona. Isso porque não detectando no corpo físico no momento da gravidez. Aquele bebê vem à vida. A família se alegra. A família o envolve. A família já o ama. E quando ele apresentar a sua dificuldade, que é o seu reajuste, não cabe mais a essa família que o ama desfazer esse laço de amor. Não cabe mais a essa família que o ama largar essa criança, esse jovem, esse adulto, porque pode ser em qualquer fase da vida que essa dificuldade física vai aparecer. Não cabe mais essa família dizer que não tem ali formas de agir com esse ser. Então, os laços de família nos permitem estar à frente desses irmãos, com eles cooperando, com eles trabalhando, com eles nos reajustando. E aí a gente percebe que mesmo sabendo, como disse Jesus, que o que é carne é da carne, o que é do espírito, que não raro vira aquele ser na nossa família que a gente fala, sou eu de novo. Tem as mesmas características, tem a mesma forma de fazer, de pensar e de agir. Por que isso se dá? E Kardec pergunta à espiritualidade, por que isso se dá? E é respondido para nós na 203. Na verdade, o que nos norteia é a afinidade. Estamos ali para reajustes ou porque somos espíritos afins. E por sermos espíritos afins, temos as mesmas formas de pensar o mundo, temos as mesmas formas de agir. Claro
que os componentes físicos da minha genética foram herdados de um e de outro, mas isso para compor o meu corpo físico. As minhas características físicas advêm da minha família, seja dos mais próximos, seja dos mais longínquos, mas pela afinidade temos coisas parecidas, muitos aspectos parecidos. Isso também é para compor uma família de amor. Vendo no outro as características que vejo em mim, com certeza a aceitação deste outro é muito mais profunda. Já ouviram dizer muitas vezes que eles brigam porque são muito parecidos? Eles brigam porque pensam igual? Eles discordam porque eles são idênticos? É exatamente isso, a afinidade os trouxe para perto. E essa forma de olhar o outro e me enxergar me aproxima e ao mesmo tempo me faz reajustar. Por isso temos a necessidade da família. Por isso reencarnamos em família. Por isso a família é o principal núcleo do crescimento do ser humano, o crescimento do espírito. Esse espírito imortal que vai estar em muitos outros mundos, em muitos lugares, crescendo, evoluindo. E aí pensemos, quantas encarnações vamos ter? Não podemos e não sabemos precisar. Nunca saberemos. Isso a gente pode afirmar. Por quê? Se eu já evoluí a ponto de ser um espírito puro, eu não preciso mais reencarnar. Mas se o amor me chamar de volta, com certeza eu voltarei por aqueles afetos que deixei. Assim como fez Alcione, assim como fez Bezerra, assim como fez Jesus. Não precisando mais reencarnar, volta pelo amor. Volta pelo amor que o chama por dor. E ele aqui estará. Então, quantas encarnações precisamos? Não sabemos. Uns andarão mais rápido, outros andarão mais devagar. Mas todos andarão, porque se existe algo que todos nós estamos convidados e não tem como fugir, é a evolução, é ser feliz. Então a encarnação vem trazer para a gente essa oportunidade, reencarnar, refazer os laços, reaprender, reconstruir e podemos dizer também retransformar. Sei que não existe, mas transformar quantas vezes forem precisas os nossos conceitos, os nossos olhares, as nossas vontades, os nossos trabalhos, as nossas relações afetivas. Vamos transformar. Ninguém vem pronto, todo mundo está em construção. Então vamos reconstruir a cada um de nós todos os dias. A reencarnação está aí para nos auxiliar. Agradeçamos a Jesus essa oportunidade de estar aqui no nosso planeta. Belo, maravilhoso, para que tenhamos oportunidades de refazer a nossa trajetória. Nos reajustes que temos, nas funções que temos, nas realidades que temos. Então, meus amigos, estamos chegando aí ao fim do nosso encontro. Lembremos sempre que a encarnação ou a reencarnação é uma necessidade de todos nós. Não importa quem tenhamos sido, não importa quem vamos ser, importante é que, caminhando por caminhos mais retos, por caminhos melhores, por caminhos do bem, vamos chegar a essa evolução que estamos destinados. E vamos chegar mais depressa. E aí a gente pensa, para aquele que caminha no caminho do bem, foi perguntado a espiritualidade, então qual a vantagem
O porquê caminhar no bem se nós temos que reencarnar? E foi respondida a Kardec: porque aqueles que caminham no bem chegarão mais rápido. Aqueles que buscam só o bem chegarão mais rápido. É como, ainda traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, é como se a gente tivesse entrado na grande escola. Para chegar à faculdade, teremos que passar por todas as séries. Se formos os bons alunos, fomos empenhados, fomos dedicados, responsáveis, chegaremos sem repetir nenhuma série. Isso não será um fardo, não será pesado. Cada vez que aqui estivermos, teremos oportunidades novas, novidades. Teremos oportunidades de estar numa turma cada vez mais empenhada. Como diziam nossos passados, né? Na turma A. Estaremos lá felizes, sabendo que temos responsabilidade que devemos continuar, mas não será um fardo, porque empenhados aprenderemos mais rápido. Mas se formos aqueles alunos que rebeldemente, né, com rebeldia, não nos empenharmos, não quisermos, não acharmos necessário ficarmos o tempo todo em luta com os aprendizados novos, além de demorarmos mais a chegar à tão sonhada faculdade, que é a evolução, né, que é a pureza do espírito, ainda vamos ter que repetir algumas séries, rever os conceitos. E será que isso seria bom? Será que seria agradável a todos nós essa revisão de conceitos todas as vezes? Na turma que também não quer muito e que às vezes que você tenta caminhar, eles estão ali para te atrapalhar. Pensemos bem, qual turma queremos compor? Em qual ambiente queremos estar? Então aproveitemos bem a nossa encarnação para nos unir a essa turma que quer chegar ao final feliz, no dia feliz das nossas vivências, no dia de felicidade das nossas vivências. Então, meus companheiros, agradeço demais a vocês pela oportunidade de estarmos aqui hoje, fazendo esse estudo, pensando um pouco sobre essa reencarnação, que é uma dádiva, e que sabemos que para compô-la precisamos de vários elementos, ou seja, às vezes é difícil termos essa oportunidade, porque muitas vezes, para nos reajustarmos, precisamos de ter aqui um quadro de espíritos que conosco estarão em reajuste. E se eles ainda não atingiram o momento da encarnação, como vamos fazer? Vamos ter que aguardar. Então, pensemos o quanto de organização a espiritualidade faz para que estejamos aqui hoje. O quanto de oportunidade temos para a nossa melhoria. O quanto precisamos tomar à frente as rédeas desta responsabilidade que abraçamos de reencarnar na Terra. O quanto temos que fazer por nós e pelos outros nesses poucos anos. Porque se pensarmos, passa como um sopro. A vida é um sopro, já te dizia André Luiz. É como um sopro. Temos que aproveitar. Então, meus companheiros, um abraço a todos vocês de Rio Pomba, aqueles que nos acessarem depois, um abraço também. Que tenha sido um estudo tão bom para vocês quanto foi para mim. E nesse momento, vamos agradecer a Jesus, agradecer essa oportunidade da vida, agradecer essa oportunidade da encarnação, agradecer a oportunidade de ter conosco aqui encarnado espíritos tão amigos, espíritos que nos querem tão bem e nos oferecem oportunidades de crescimento. Agradecer a Deus por essa obra divina que construíste para nós, para o nosso crescimento. Agradecer a beleza que é este planeta, mesmo ainda composto de dores, mas ele nos oferece mãos amigas, companheiros tão agradáveis, fiéis e estimuladores. Agradecer
por esses momentos de paz que passamos juntos, enquanto abraçamos a doutrina espírita. Agradecer a Kardec, que neste mês o Livro dos Espíritos completou 164 anos, uma obra que é fundamental para o nosso entendimento espiritual. Agradecemos ao Mestre Allan Kardec, ao Mestre Jesus e a Deus por tudo que temos na nossa encarnação. Um abraço, amigos, que Jesus esteja no lar de vocês essa noite e que ela seja de paz, harmonia e que tenhamos aí dias bem mais felizes para todos nós. Um abraço a todos vocês.